Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril, agora são 15 para as 9. Eu acordei faz uns 15 minutos, já tomei um café e agora eu vim sentar para estudar, porque eu tô cheia de coisa pra estudar, porque a partir de hoje começam oficialmente minhas provas. Eu tenho 5 provas essa semana e 5 provas semana que vem, e daí a gente encerra o módulo de nefro e geniturinário, e daí a gente vai pro módulo de hemato/imuno, e depois a gente encerra o semestre com o módulo de neuro. Então, eu tenho muita coisa pra estudar. Todas essas provas vão ser EAD. Muita gente me pergunta como essas provas costumam ser, o estilo de prova. E assim, no geral são todas de assinalar, mas quando a gente faz as provas presenciais, os professores tentam mesclar um pouco mais com discursiva, de assinalar, às vezes verdadeiro e falso, ou encontrar incorreta, encontrar correta. E assim, eu vou estudar porque eu preciso saber o conteúdo. Então é isso. Hoje os planos são, eu tenho que assistir uma aula de microbiologia que é sobre, eu já até abri ela aqui, que é sobre malária, chagas, leishmaniose e toxoplasmose. Aí depois a professora fez uma aula que é meio que explicando o mapa mental, porque ela fez um mapa mental super legal pra gente, de todas essas parasitoses que ela mostrou. Só que eu vou deixar essa aula mais pra quando a prova estiver chegando, que é semana que vem, porque daí eu acabo usando essa aula meio que pra revisar. Então hoje eu só assisto essa primeira aula, que é sobre malária, chagas, leishmaniose, e depois disso eu tenho que estudar neuroanato. Basicamente a gente viu medula e tronco e as considerações anatomoclínicas. Então ontem à noite eu já vi a parte de medula e um pouco das considerações anatomoclínicas, e eu digo um pouco porque nessa hora eu já tava me achando tão burra que eu já tava desistindo de estudar. Então hoje eu vejo a parte de tronco e daí vejo todas as considerações anatomoclínicas. E daí isso eu quero fazer até meio-dia, porque à tarde eu tenho uma aula presencial de técnicas de enfermagem, e daí eu acredito que a gente vai fazer intradérmica e subcutânea, que a gente já teve a aula teórica, então a gente vai fazer a prática, e no fim da tarde eu tenho a prova de neuroanato. Então eu acho que eu consigo ainda chegar em casa e dar uma revisada, mas eu tenho que já ter estudado tudo. E ainda depois da prova de neuroanato eu tenho que estudar pro tutorial, que é sobre reabsorção e excreção no túbulo renal. A gente também tem que ver a ação dos diuréticos, como eles funcionam, princípios básicos, e também a parte de controle hormonal. Mas, enfim, eu vou estudar porque é o que eu preciso fazer.
bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 12. Eu sei bem que hoje é dia 14. Hoje é dia 12 de abril. Agora são 12:30. Então, eu tô entrando na minha segunda semana de provas. E por conta do EAD e pandemia e tudo mais, muita coisa mudou no cronograma. Então, eu teria 2 provas na sexta: COG e a semiologia. A de semiologia foi transferida pro sábado, porque a gente precisa repor uma aula ainda prática. Aí, na quinta-feira, eu teria anatomia e fisiologia. O professor substituiu fisiologia, não vai dar prova, vai dar algum trabalho. E a anatomia foi colocada pra semana que vem. Com a transferência de anatomia, essa semana a gente basicamente só tem a COG. Agora de manhã eu tive uma aula de histologia e a gente já entrou em sistema muscular, pele e anexos. Então a gente já entrou no módulo 5, que é sistema hematopoético, basicamente. A gente vai falar de imunologia também e bastante de sistema muscular. Enfim, esse é o módulo 5, né? Depois a gente tem o módulo 6, que é o módulo de neuro. E daí alguns professores, essa semana, eles já vão entrar no módulo 5, que é o caso de histologia, bioquímica, anatomia... Só lembro dessas agora. Mas enfim, daí depois dessa aula de histologia, que foi às 8, eu tive minha prova de microbiologia. Foi bem tranquilo, eu gosto muito de micro. E assim, semana passada eu tive várias provas. Enfim, o que eu fiz foi basicamente estudar pros tutoriais. Eu fui coordenadora do tutorial de sexta. Gente, eu não aguento mais ser sorteada. Eu queria dizer uma coisa: eu nunca ganho um sorteio de porcaria nenhuma. A única coisa que eu sou sorteada é assim: tem 50 alunos pra apresentar um trabalho. Aí o professor vai sortear. Quem que é sorteada? Patrícia. Tem 8 alunos pra ser coordenador do tutorial. Quem que é sorteada? Patrícia. Gente, eu sempre sou sorteada pra essas coisas, pra apresentar trabalho, pra ter que ser coordenador de alguma coisa. É sempre eu que sou sorteada. Não aguento mais ser sorteada. E assim, o fato de ser coordenador, óbvio que tu tem que saber tudo. O ideal é que tu saiba, que tu estude tudo pra todos os tutoriais. Mas, porra, ser coordenadora de surpresa numa semana em que a gente já tem prova, e é semana véspera de COG, e daí tem que ficar com a questão dos slides, enfim... Ai, foi um saco. Ok, já passou, na real, nem foi tão ruim assim. Poderia ser pior, provavelmente. Mas, enfim. Ai, gente, não aguento mais ser sorteada pras coisas. Eu só sou sorteada pra apresentar as coisas. Enfim, pequeno desabafo. Aí essa semana, basicamente, eu só tinha essa prova de microbiologia hoje e a COG. Entre aspas, só tem a COG, porque a COG é a cognitiva, que é a prova que abrange todos os problemas do módulo. E assim, a gente estudou coisa para um caramba. É uma prova que eu vou ter que estudar a semana inteira pra essa prova e muito provavelmente eu não vou estudar tudo e eu vou errar bastante coisa. A ideia é a gente tem 3 COGs todo semestre, né? Porque são 3 módulos por semestre. Mas, enfim. Aí tem o problema que a gente vai encerrar amanhã. A gente fecha o P9 e daí a COG é na sexta. Eu tô super atrasada pra estudar o P9 também. Então é basicamente ácido, base, sistema... 1 milhão de sistema tampões. Mas assim, basicamente o que eu tô fazendo, quando tem prova antiga, eu faço as questões das provas antigas. Por exemplo, pra COG, as questões do Linda, perguntas e respostas, e do Guyton, perguntas e respostas, normalmente dão uma ajudada, principalmente do Linda. Então eu tenho bastante aula essa semana, mas os horários que eu não tiver em aula, ou dependendo da aula, eu estudo pra COG, e é isso. Eu tenho umas provas antigas aqui, também vou usar elas como tipo de exercício, mas é basicamente isso. Essa semana de aula prática eu só tenho hoje, que é enfermagem, e a gente vai fazer intramuscular, eu acho. Na sexta-feira eu tenho aula de semiologia musculoesquelética. Essa semana a gente já entra em semiologia do idoso. Mas agora, que é 12:30 por aí, eu só vou sair de casa perto das 2 horas. Então eu vou aproveitar pra estudar um pouco pro tutorial. E daí depois eu vou pra universidade, daí eu volto porque eu tenho aula de neuroanatomia e tem que estudar pro tutorial. Nem sei se vocês entenderam, nem sei se esse vídeo tá péssimo, que eu acho que tá. Agora eu vou